Como preencher a sua declaração de imposto de renda? É sobre isso que eu vou falar, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já compartilha esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá nos grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos espalhar essa informação para todo mundo saber como pode preencher a declaração de imposto de renda. Não esqueça também de dar um gostei nesse vídeo e também acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E agora roda a nossa vinheta. Você sabe como declarar o seu imposto de renda? Eu vou ajudar você em todos os passos e para isso eu preciso que você concentre-se nessa atividade agora, deixe de lado o seu celular, se quiser pode pegar um bloquinho de notas e uma caneta, vai pausando o vídeo para entender todo o contexto. Se você em qualquer momento tiver dúvida, aqui embaixo tem uns comentários onde você pode colocar a sua dúvida. Eu e mais as pessoas que frequentam aqui o canal, que estão inscritos no canal, vão ajudar você a declarar imposto de renda. E para fazer isso de uma forma muito tranquila, eu vou projetar aqui o programa, vou apresentar o programa onde você vai preencher a declaração de imposto de renda. Vamos lá? Este é o programa onde você vai preencher a declaração de imposto de renda. Depois de baixar no link que eu vou deixar aqui abaixo, você já pode entregar a sua declaração. Mas antes disso, tem que tomar alguns cuidados, como por exemplo, saber se está obrigado a declarar, quais são as regras. Eu tenho vários outros conteúdos que você pode buscar aqui no canal para entender. Baixando o programa, você vai se deparar com esta tela onde traz as novidades e eu abordo em outro tema, por isso eu vou fechar. E aqui, como você nunca fez uma declaração, vai aparecer aqui a declaração nova, você vai entrar nesse campo de nova declaração, aqui você tem a informação se é uma declaração de ajuste anual, uma declaração de final de espólio quando trata-se de inventário, ou uma declaração de saída definitiva quando alguém está saindo do país. Nesse caso, vamos acionar aqui a declaração de ajuste anual, informar aqui, ó, e você pode buscar iniciar a importação de dados de anos anteriores, ou você pode iniciar uma declaração a partir do pré-preenchimento. Ela já está preenchida na base da Receita Federal, mas você precisa ter o certificado digital. E o seu caso aqui, vamos pegar aqui do passo a passo, é iniciar uma declaração em branco. Aqui ele já pede o CPF. Eu vou utilizar aqui um CPF só para fins didáticos aqui, que foi gerado aqui no gerador de CPF, mas só para fins didáticos. Então eu coloco aqui o CPF, ele assume aqui, olha, como declarar. Vamos colocar aqui o nome do declarante, como declarar. Como declarar. Então tá aqui, é o como declarar, ele vai iniciar a declaração. Havia uma mensagem que eu vou te explicar logo à frente sobre a questão da opção do regime de desconto simplificado ou descontos legais. Eu vou te explicar logo à frente. Você fez isso, a declaração já está aberta, onde você se depara com esse menu, que aqui é a lógica do preenchimento da declaração. Você começa aqui e vai descendo até completar todos os itens da declaração. Aqui você tem a informação resumida para você buscar as identificações e outras ferramentas aqui. E você vai aprender no item onde eu começo aqui com a informação da declaração, onde você tem aqui a primeira informação, qual o tipo de declaração, você vai colocar de ajuste anual, original. Por que original? Tem a original e tem a retificadora. A retificadora é quando você faz uma correção de algum erro que você tenha feito na declaração de imposto de renda, mas como você não fez declaração ainda, então você pode acionar aqui. Se você fez declaração anterior, eu recomendo que você informe esse número de recibo, pois, inclusive para as pessoas que recebem, tem rendimento bruto acima de R$200 mil, a Receita Federal está exigindo. Isso é um item de segurança importante. Então, como declarar, já está aqui o nome do como declarar, a data de nascimento, o título de eleitor, você deve informar se o declarante é pessoa com doença grave ou deficiência física ou mental. Você deve
acionar aqui se estiver enquadrado dentro desses requisitos que você pode buscar informação. Isso aqui ajuda você a receber a restituição antes, pode ter alguma informação antes e você pode ter algum desconto também, uma isenção da tributação. Você possui marido ou mulher, você aciona, se tiver, você vai abrir um campinho para adicionar o CPF dele. Aqui você vai informar os seus dados cadastrais, os dados de endereço completo, inclusive com telefone e e-mail, e logo abaixo você vai buscar a atividade que você trabalha. Na atividade, a primeira situação que vem é a ocupação principal, natureza da ocupação. Você pode buscar aqui empregado, um setor privado, exceto instituições financeiras. E aqui depois ele abre a ocupação principal, o item que você vai buscar a atividade que você trabalha. Por exemplo, abrindo aqui, você escolhe uma das atividades, vamos dizer que seja qualquer atividade aqui. Ok, então você já abriu a atividade, você tem informação, você assume, o sistema já vai assumir a informação que você deseja aqui, ou vamos pegar aqui, por exemplo, essa atividade aqui. Ok, então já incluiu aqui essa atividade, tome cuidado com essa atividade, principalmente quem é autônomo, para que a Receita Federal possa entender que você, por ser autônomo, você tem que declarar também os seus rendimentos de autônomo. Aqui você vai para o segundo item, que é itens dos dependentes. Os dependentes você já tem a regra aqui de quem deve declarar, e aqui ele explica para você adotar o dependente, você não vai optar pelo desconto simplificado, que tem uma limitação de R$ 16.754,34. Funciona assim de forma, você soma todos os seus pagamentos de despesas mais as deduções que tem. Se ultrapassou R$ 16.754,34, compensa você fazer a declaração pelo modelo do desconto completo, descontos legais com todas as despesas. Se a sua despesa está inferior a esse valor, compensa você buscar aqui o desconto de 20% sobre os rendimentos. Então você deve fazer essa avaliação para verificar qual o melhor, mas fique tranquilo, pois esse bloco aqui, ele serve justamente para isso. À medida que você vai lançando os rendimentos e os pagamentos das despesas, ele vai fazendo o cálculo para você e indica qual é o melhor regime, se é o sistema das deduções legais, lançando todas as despesas, ou lançando apenas o rendimento e adquirindo aí, optando pelo desconto simplificado de 20%. Agora, o que eu recomendo é que você faça o preenchimento de todas as despesas, e ao final o programa vai dar essa informação para você. Aqui, para adicionar um dependente, é muito fácil, você vem aqui eu já tenho outro vídeo que eu explico quem pode ser dependente no seu imposto de renda, você pode inclusive depois consultar esse vídeo, mas selecionando aqui um dependente, vamos imaginar que seja um filho ou enteado de até 21 anos, você selecionou, você vai colocar o CPF dele, o nome dele, e aqui você vai incluir ele como dependente. Incluiu como dependente, você tem já uma dedução de R$ 2.275,08. Então tá ok, se você tiver mais dependente, você faz a mesma operação alimentando. Esse alimentando é para quem você paga pensão alimentícia. Vamos imaginar que você tenha separado e tenha o pagamento pensão alimentícia que foi determinada por uma ação judicial ou por uma escritura pública. Lembre-se que esses são os dois pontos que você pode abater no seu imposto de renda quando o alimentando ele recebe pensão alimentícia determinada por uma ação judicial ou por uma escritura pública, um acordo que você fez com a parte interessada. Aqui você acrescenta, é só informar o CPF, a data de nascimento e o nome do seu alimentando. Alimentando seria um filho, por exemplo. Agora vamos para cá, para a parte de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Se você trabalha numa empresa, e aqui tem um alerta, se você declarou dependente no seu imposto de renda, veja que tem uma aba aqui, é um rendimento tributável do titular ou do dependente. Se é dependente, você acrescenta aqui, os rendimentos do seu dependente. Então tome cuidado ao selecionar o dependente, pois ao informá-lo como dependente, você também deve informar todos os gastos que você tem com ele, mas também todos os rendimentos. Se ele estiver eventualmente trabalhando, você precisa informar. Nesse caso aqui, para você informar o seu rendimento do titular, você vai informar o CNPJ da fonte pagadora da empresa onde você trabalha, aqui o nome da empresa, o valor, vamos simular aqui um valor aqui de R$58 mil, por exemplo, tá? Só para fins didáticos, R$58 mil, aí você já observa que logo aqui do lado, no quadro, ele já faz uma comparação, está dizendo o seguinte, olha, você vai pagar com as deduções legais R$ 4.904,59. Já optando pelo desconto simplificado, você vai pagar R$ 2.806,49. Então, é aquilo que eu falei, o programa já vai trazendo essa informação para você. Agora, à medida que você forma aqui a contribuição previdenciária, vamos colocar um valor para fins didáticos também aqui, já reduziu o valor. Observe que já esse cálculo
ele já vem sendo feito à medida que você preenche o valor. Digamos que você tenha também recolhido R$2.800, vamos colocar R$2.800 aqui só para fins didáticos. Olha aqui, já na desconto simplificado você está quase zerado a pagamento, e aqui você vai pagar, no desconto completo, você vai pagar o R$ 844,59. Vamos mais à frente para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Aqui você tem a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior. Pessoa física, autônomo, quem recebeu dinheiro do exterior deve declarar os seus rendimentos sobre os dependentes. Como é que você faz? Você vai entrar aqui informando lá naquelas outras abas por mês, mas aqui você vai ter o total do trabalho não assalariado, recebimentos de aluguéis, por exemplo, rendimentos de pensão alimentícia, quando é o caso, quando quem receber, por exemplo, o seu alimentando, se ele declarar imposto de renda, ele precisa declarar aqui informando o que ele recebeu. O recebimento do exterior, e aqui as deduções, previdência social que você eventualmente pague como autônomo, quantidade de dependentes que você tem, a pensão alimentícia que você pagou, e também aqui para profissionais liberais o livro caixa, as despesas relacionadas ao livro caixa e o imposto que foi pago mensalmente. É importante que, se você tiver esse tipo de rendimento, você tem que fazer uma declaração mensalmente, uma apuração chamada Carnê-Leão. Nesse Carnê-Leão você vai lançar tudo o que eu estou falando aqui e depois vai puxar no final do ano para levar para o ajuste anual, pois o imposto, nesse caso aqui, ele é devido mensalmente. Então fique atento com relação a isso. Depois temos os rendimentos isentos e não tributáveis, seus e também dos seus dependentes, você deve verificar. Agora vamos verificar aqui rendimentos isentos e não tributáveis, onde você tem a informação aqui, você busca aqui a informação, ele vai trazer a informação quais são os rendimentos que você tem aqui. Por exemplo, você pode pegar aqui, vamos pegar aqui um que é muito comum, um rendimento aqui acho que é o item 14, é de doações. Aqui há lucros e dividendos recebidos. Se você é sócio numa empresa, você vai informar quem foi o beneficiário, se é o titular ou dependente, e aqui você vai informar o CNPJ de quem pagou, e o nome da fonte pagadora e o valor de quem pagou. Então aqui, como é um rendimento isento e não tributável, só para fins didáticos eu vou preencher R$20 mil, ele não vai afetar o valor do imposto de renda a pagar ou a restituir, porque é um rendimento isento e não tributável. Então você pode seguir para o outro item, que é rendimento sujeito à tributação exclusiva na fonte. Isso aqui normalmente acontece naquelas aplicações financeiras, onde você tem rendimentos de aplicações financeiras, você vai encontrar isso no extrato bancário, tipo de beneficiário, se é você ou seu dependente, aí, como eu sempre disse, você deve declarar os rendimentos seus e também dos seus dependentes, se estiver incluso no seu imposto de renda. O CNPJ da fonte pagadora, que é um banco normalmente, ou uma corretora, ou seja, da origem que você recebeu, e o nome dela e o valor que você recebeu aqui, vamos colocar aqui R$980. Então, veja só que esse valor ele não vai alterar também o valor do imposto a pagar ou a restituir. Agora nós temos aqui outro tipo de declaração que não é muito comum, rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, imposto com exigibilidade suspensa. Aqui, quando você está com alguma questão e discutindo na justiça e não tem uma decisão ainda, você deve informar aqui os valores, o CNPJ, a fonte pagadora, os rendimentos tributáveis, os depósitos judiciais do imposto. Então, isso aí quando você está discutindo uma ação. Rendimentos aqui, no outro item, rendimentos recebidos acumuladamente. Quando você discutiu uma ação, ganhou, mas ele trata de períodos anteriores, você deve preencher todos esses dados aqui. O nome da fonte pagadora, aqui você tem aqui o nome da fonte pagadora, o CNPJ, o nome da fonte pagadora, rendimentos tributáveis, parcela isenta até 65 anos, quando é o caso. Quando é uma ação, por exemplo, de revisão de aposentadoria e tem essa parcela, por exemplo, aí você tem aqui também a contribuição previdenciária, se houver contribuição, o imposto de renda retido na fonte e o mês do recebimento. Então, essas informações são necessárias. Aqui, imposto de renda retido na fonte, são casos especiais, que é totalizando o que você computou nos itens anteriores. Pagamentos efetuados. Aqui é importante que você observe quais são os pagamentos que você pode declarar. São todos esses pagamentos com instrução no exterior, no Brasil, com despesas com médicos, você pode lançar plano de previdência privada também. São todas, na sua maioria aqui, são dedutíveis do imposto de renda, ou seja, vai ajudar você a pagar menos imposto ou a restituir mais imposto. Preste atenção, principalmente ao declarar aqui
uma despesa com instrução do seu filho, você precisa verificar se é sua, do seu dependente ou do alimentando. Então você precisa especificar aqui então. Pagou aqui, você informa o nome do dependente, quando selecionar aqui o dependente, você vai selecionar aqui, ele já vai trazer o nome do dependente que está cadastrado lá no item anterior, o CNPJ da instituição de ensino, o nome, o valor pago e a parcela não dedutível, não reembolsada. Lembrando que a despesa com instrução, ela tem uma limitação de R$ 3.561,50. Então você deve ficar atento para não ultrapassar esse valor. Aqui você pode incluir outro valor, vamos imaginar que você lance aqui R$ 3.200, e acho que é possível você gastar só isso, mas você observou que ao lançar você já tem uma dedução do imposto a pagar. Ok, você pode selecionar mais uma despesa que você eventualmente tenha pago, como por exemplo uma despesa médicos no Brasil, por exemplo, dos seus dependentes. Você deve declarar aqui, selecionar o dependente, selecionar o profissional, só que você tem que tomar muito cuidado, você tem que selecionar o CPF dele e aqui o nome do profissional e o valor pago. Então vamos colocar aqui que seja R$ 1.500. R$ 1.500. Então observe que nós passamos uma condição de pagamento de imposto para restituição de imposto. Você pagou para o médico. Agora observe que se eu alterar aqui esse valor aqui no sistema, o sistema vai aceitar. E tem muita gente que é bem espertinho, acaba alterando o valor aqui mesmo não tendo a documentação. Agora fica a dica que o médico, quando ele atende você, ele precisa informar para a Receita Federal, através de uma obrigação chamada DMED, ele entrega todo ano, informando quanto recebeu, quanto você pagou para ele, o seu CPF, quanto pagou, e a Receita Federal vai cruzar essa informação. Se você observar, eu aumentei o valor para R$ 468, quando na verdade você não teria restituição desse valor, porque o valor é de R$ 1.500 de despesa, você teria restituição disso. Tem gente que faz isso pensando que o programa aceita e a Receita Federal vai aceitar. A Receita Federal não vai aceitar, a sua declaração vai cair na malha fina do imposto de renda. Agora vamos imaginar que você tenha um outro rendimento também aqui, por exemplo, com um plano, você pode ter com um dentista seu ou dos seus dependentes, você pode ter com um plano hospitalar, aqui, com plano de saúde no Brasil, que é muito comum. Vamos imaginar que seja só o seu e você tenha gasto aqui, ó, R$ 8.000, vamos supor que seja R$ 8.000. Olha só o que aconteceu, você já saltou para uma instituição de R$ 1.443,80. Então esse é o exercício que você deve fazer para preencher sua declaração de imposto de renda. Aqui é o caso de doação, quando você tem uma doação, então você tem aqui a questão aqui, da doação, dados, os doações, o Estatuto da Criança e Adolescente, de incentivo à cultura, são todos esses tipos de doações que não são muito comuns. Então aqui você, buscando a informação, você vai informar se é para o fundo da criança e adolescente estadual, municipal ou estadual, ou nacional, na verdade, informando o valor, ele vai preencher o DARF para você fazer o pagamento diretamente na declaração. Agora os bens e os direitos, onde você tem que informar aqui quais são os seus bens e direitos. Eu tenho aqui um vídeo onde eu explico como declarar os bens e direitos. Vamos imaginar que você tem um apartamento, você deve informar aqui todos os dados relacionados ao apartamento, mesmo não sendo obrigado a todos esses dados agora, que a Receita Federal já disse que não exigirá todos os campos, mas é importante que você preencha para deixar todos os dados já preenchidos aqui, e aqui você vai informar casa adquirida em 1 de 2019, aí você vai colocar D da pessoa, o nome da pessoa, CPF da pessoa, qual o valor, né, e as condições de pagamento, condições de pagamentos. Então, enfim, você vai digitar todos esses dados aqui para entender, para que você tenha um histórico da transação que você fez. Aqui abaixo você tem o endereço do imóvel, onde você deve complementar a área total do imóvel. Você vem aqui para baixo, você tem a informação se fez o registro no cartório. Se sim, ele vai pedir a matrícula e o nome do cartório. A Receita Federal, a cada ano, ela alcança mais as informações. Ela já tem convênio com os cartórios para eventualmente conferir esse dado. Você vai informar a situação em 31 de 12 de 2018. Vamos imaginar que você não tenha comprado neste ano. Se você comprou nesse ano ou em anos anteriores, você deve preencher o valor aqui. Vamos imaginar que seja R$ 50.000. Então, ok, você fez isso. Agora você acha que o imóvel nesse ano ele valorizou e pode ser lançado R$ 55.000. Então você lançou aqui,
está errado, você não pode corrigir o valor do imóvel, não é permitido esse tipo de correção. Você deve permanecer com esse valor sempre assim. Se você fizer uma reforma no seu imóvel, você deve lançar no local próprio até você conseguir incorporar esta reforma no imóvel. Então, benfeitorias, por exemplo, aqui, ó, você fez benfeitorias no imóvel, você deve declarar aqui e relacionar todos os dados com o imóvel. Vamos imaginar que você não tenha feito benfeitoria, mas você tem aqui a aquisição de um veículo, né? Então, um veículo aqui, ó, o código 21, onde você informa o renovando o veículo, inclusive, que a Receita Federal pede aqui, e também a discriminação da compra e o valor, como você deve colocar a posição em 31/12/2019, e se ele já existia em 31/12/2018, vai informar também isso na sua declaração de imposto de renda. Esse outro item aqui, ó, bom, agora só para complementar aqui, você pode ter todos esses itens de bens aqui, declarando também o que você tem: imóvel residencial, um predial, um prédio, um galpão, um apartamento, uma casa, um terreno, um imóvel rural, sala ou conjunto, construção, benfeitoria, loja, outros bens imóveis, veículos, aeronave, embarcação, bens relacionados com o exterior, com exercício de atividade autônoma, aliás, e outros bens aqui, inclusive a questão financeira, de aplicação financeira, caderneta de poupança, outros tipos de aplicações, fundos e até mesmo outros ativos, depósito em conta corrente no Brasil. Aqui é sua conta corrente, aqui, ó, crédito em conta poupança vinculada, enfim, você tem outros itens para poder declarar para a Receita Federal todos esses itens aqui. Então, ok, tendo isso em mente, nós podemos ir para o segundo item, que é dívidas de ônus e ônus reais. Você está devendo para alguém, então você deve declarar aqui. Deve para um banco comercial, uma sociedade de crédito, outras pessoas jurídicas, pessoas físicas, empréstimo contraído no exterior ou outras atividades. Vamos dizer que você está devendo aí para o seu cunhado. Você tem que informar aqui, informar todos os dados, o nome dele completo, CPF, qual o valor, como é que ele emprestou, quando ele emprestou, e a situação em 31/12/2018, em 31/12/2019, e quanto você pagou neste ano. Então é importante que você fique atento com essa informação. Aqui trata-se a informação de espólio, quando trata-se de inventário. Por ser uma questão muito específica, merece um vídeo à parte. Aqui, doações para partidos políticos, que ano passado acho que não houve eleição, você nem precisaria informar. E logo abaixo você tem aqui informações que trazem já a informação direto do resumo da declaração, aqui que é importante você entender, rendimentos tributáveis, você pode consultar aqui. Fez isso, você deve agora conferir sua declaração. A dica é que você faça a impressão da sua declaração, corrija cada item, principalmente os valores, para que não haja inversão, não haja inversão também de lançamentos de CPF ou CNPJ errados na declaração, principalmente de pagamentos, na fonte de recebimentos também. Você pode identificar aqui, verificar qual é o cálculo do imposto, aqui ele demonstra o cálculo do imposto e mais outras informações. Olha, aqui está informando a questão do imposto, e você vai já informar também na declaração de imposto de renda onde você quer receber. Lembra que eu falei lá nos bens que você pode incluir conta corrente? Incluindo a conta corrente, você já pode selecionar o banco que você vai atribuir para receber essa restituição. Neste caso aqui, e lembra que eu falei que você não precisa se preocupar com o cálculo do imposto de renda no primeiro momento, porque o próprio sistema ele vai fazer esse cálculo para você e está indicando que as deduções legais ela vai trazer uma declaração mais vantajosa para você. Você optando por esse modelo, você vai restituir R$ 1.443,84. Você optando pelo desconto simplificado, pagará R$ 6,49. É importante também você ficar atento com relação ao que eu quero reforçar aqui, que são os rendimentos dos dependentes. Se você incluir qualquer dependente, você deve incluir também os rendimentos deles, sejam tributáveis ou isentos. Deve incluir também todos os bens. E você não pode ter um alimentando que também está como dependente em sua declaração de imposto de renda. Esse é um erro que às vezes as pessoas cometem. Outro erro também é de incluir um dependente que já foi declarado como dependente na declaração de imposto de renda, por exemplo, da sua esposa ou do seu marido. Você sabe o que vai acontecer? A Receita Federal vai colocar as duas declarações na malha fina do imposto de renda.
Terminou a sua declaração? Ainda não. Você pode usar uma ferramenta interessante que é verificar a pendência. Como eu não preenchi todos os dados, ele vai apontar vários pontos em vermelho aqui, ó. Em vermelho quer dizer erro. Você não conseguirá entregar a declaração porque com erro ela não pode ser processada pela Receita Federal. Um campo em amarelo aqui, amarelo ou laranja, ele vai informar para você que tem um aviso, você pode até entregar essa declaração, mas você pode voltar lá e corrigir. Aqui no caso, por exemplo, são várias situações que eu não informei todos os dados. Se chegar aqui, acionar, você vai informar todos os dados, ele vai eliminar essa pendência, aí você já pode vir para cá, para a declaração de imposto de renda, e, opa, por aqui, ó, vai entregar a sua declaração de imposto de renda, selecionando aqui, selecionando o banco que você quer restituir, você seleciona no banco, informando os bancos, ou pode puxar lá do cadastro que você tenha efetuado. Você fez isso, só dá o OK e vai ser transmitida a declaração. Eu não vou fazer isso porque eu estou utilizando o CPF só para fins didáticos. Fez isso, você vai receber a comprovação da declaração, o recibo, faça a impressão. Antes de fazer tudo isso, eu disse para você fazer a conferência da declaração, ticando cada item, principalmente os valores, para que não haja inversão. Agora eu preciso dar um recado final para que você fique atento. Eu tenho mais conteúdos aqui para ajudar você a declarar o seu imposto de renda. Eu posso explicar para você quem que pode ser o seu dependente, quem não pode ser seu dependente, quais são os riscos de cair na malha fina. Tem, enfim, uma série de dúvidas que você também pode acrescentar aqui. Você pode colocar a sua dúvida, o seu comentário aqui embaixo nos comentários. Dê uma sugestão também de um vídeo que possa ajudar você a fazer a sua declaração de imposto de renda e também possa ajudar a outras pessoas. Faça o seu comentário aqui e não esqueça de compartilhar esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento, aqueles seus amigos e familiares que estão lá naqueles grupos do WhatsApp e também do Facebook, pois eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e eu te aguardo num próximo vídeo.